Paz, povo de Deus. Amém. Podeis assentar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, verso 35 em diante. Quando estão procurando, pastor Oséias, primeiro eu agradeço a Deus e ao Senhor a oportunidade. Para mim é um estreito, muito estreito, com todo o pessoal aqui em cima. Um estreito, muito estreito. Conversando com o pastor Abenildo ontem. Estou conversando assim, irmãos, para tentar me soltar um pouquinho, porque os irmãos já viram, eu sou calmo para falar e a minha voz não altera muito, só que por dentro a minha é muito elevada, tá bom? Então, ontem conversando com o pastor Abenildo, dizendo que quarta-feira o pastor Oséias, ele pegou e me mandou uma mensagenzinha no zap assim, ó, paz, amigo e pastor Volmir, tudo bem? Misericórdia, meus irmãos. Já viram que a coisa está estreita. Misericórdia, meu Senhor, me afasta de mim esse cálice. Não deu certo. Só veio a mensagem embaixo assim, ó, irmão Volmir, prepara uma palavra de uns 45 minutos para o domingo de manhã às 9 horas. Eu digo, meu Deus. E para quem a ensina, né, pastor José Roberto, pastor Avenildo, pastor Haroldo, e deve ter mais gente aqui na nave da igreja que ensina na escola bíblica, quando você ganha um tema, fica mais fácil. Fica mais fácil, você procura, você tem uma linha. Agora, quando diz assim, o tema é livre, a nossa memória foge tudo. Some tudo da nossa memória. Misericórdia, meu Deus. Me ajuda, Espírito Santo. Traga a memória. Aí a gente começa a orar, procurar, buscar, e Deus nos dá graça e o Espírito Santo que me ajude nessa manhã. E que a palavra do Senhor possa falar com os irmãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na minha, porque para mim já está ruim lá, apesar do óculos. Tá? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como ele estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava à polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, assim vou me empolgar e vou dar um tema. E vocês prestem atenção em algumas palavras que eu vou falar no decorrer. Como mover a mão de Deus em meu favor? Como mover a mão de Deus a seu favor? Então, o que eu quero dizer para os irmãos, a primeira coisa,
tempestade vão ter em vossas vidas. Não tem jeito. Elas vão aparecer em algum momento. Não importa qual a situação, qual a condição de vocês, se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se é novo, se é velho, elas aparecem. E dentro dessa situação, eu quero dizer para os irmãos que elas são inevitáveis, que elas são imprevisíveis, que elas são inadministráveis, mas por fim, ela tem um cunho pedagógico. Por mais que nós tentamos ou achamos que nós temos uma couraça a nos envolver, ou que nós pensamos que estamos numa ilha da fantasia, acontecendo tudo a mil maravilhas, ela chega. Ela é inesperada. Ela é inevitável. E dentro desse contexto, igual está nos primeiros versículos desse que nós lemos, elas são imprevisíveis. Você acorda bem num dia, vai para o médico, fazer os exames de rotina e acaba recebendo um diagnóstico desesperador. Tempestade chegou. Agora, o que você vai fazer com essa tempestade é outra coisa. Tá? Elas são inadministráveis. Por mais que a gente tente, e que nem eu creio que nessa passagem, quem estava no barco, os discípulos que eram pescadores, eles conheciam, se sustentavam daquele mar que não é mar, é um lago de água doce. Eles conheciam as rotas de lá, mas um vento forte pegou. Eles vamos dizer assim, na concepção deles, eles podiam, por toda a experiência que tinham, tentar se livrar dessa situação. Mas chega um momento que, por mais que você tente administrar a sua tempestade, você não consegue. Aí, qual é o recurso para isso? Se colocar aos pés do Senhor, que é todo-poderoso. As tempestades não são para plantar incredulidade em você, meu amado. Elas são para quê? Elas são para amolecer o teu coração e para você buscar mais a Deus. E cuidado, quem está um pouquinho fora do caminho do Senhor, eu só alerto a situação de Jonas. Deus deu um propósito, deu uma tarefa, e ele quis sair. E você sabe o resultado que deu. Depois que ele voltou, tudo melhorou. Tá bom? E, sendo ela inevitável, inesperada, imprevisível, inadministrável, ela tem o cunho pedagógico dela. Porque, como está aqui no texto, e o finalzinho, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, o cunho pedagógico de toda tempestade é que se você se colocar diante do Senhor, por mais dificultoso que ela seja, um dia, ela acaba. Ela vai acabar. Amém? Vamos para o texto, isso foi só uma introdução, meus amados. Vamos para um contexto melhor? Nós lemos a passagem e ela está regida por 3 perguntas. A pergunta dos discípulos para Jesus, no verso 38, não importa que pereçamos. A segunda pergunta,
É no verso 40 de Jesus para os discípulos, porque são tímidos, porque têm pouca fé. E a última pergunta, a terceira, está no verso 31, né? Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, a pergunta no verso 38 é uma pergunta também minha, sua, é uma pergunta nossa, quando nós estamos enfrentando dificuldades na nossa vida. Questionamos ou não questionamos a Deus? Questionamos ou não questionamos? É uma pergunta da nossa dor, da nossa angústia, do nosso aperto. Essa pergunta é de que quem está passando por uma tempestade muito grande, por uma crise, quem sabe na família, uma dificuldade no casamento, uma enfermidade grave, uma dificuldade nas finanças. E por muitas vezes nos leva ao total desespero. Mas o que eu quero te dizer é que meu Deus sabe o que faz. Por mais que nós tentamos nos nossos recursos, nos nossos ensinamentos, o que a gente aprende da palavra de Deus, né, com todas as nossas experiências que temos de vida, tem uma hora que esgota todas as nossas possibilidades. Todas as nossas possibilidades. E é nessa hora que você faz igual aos discípulos, né? Não importa que eu pereça. Não vai me ajudar, mestre? Né? Não está vendo o meu aperto, a saia justa com a qual eu estou passando? Não está vendo minhas lágrimas? Não está escutando os gritos de meu socorro? Como entender a tempestade na qual os discípulos estavam passando? Como entender a tempestade que passa na minha ou na sua vida? Não era diferente a situação dos discípulos. Eles estavam cumprindo a ordem de Jesus. Passamos para outra margem. Jesus estava no barco deles. Jesus está no barco de vocês. A sua vida é um barco dentro do mar. Jesus é o nosso leme. Ele está no seu barco. Ele governa a direção da sua vida. O que aconteceu com os discípulos acontece com o meu e com o seu coração. A gente está fazendo a vontade de Deus, andando nos preceitos de Deus. E eu penso que nessa situação, andando com Deus, andando nos preceitos de Deus, nada vai me acontecer. Nenhuma tempestade vai assolar a minha vida. Pois eu digo para vocês, apesar de eu achar que eu tenho direito a um mar calmo e tranquilo, um céu de brigadeiro, enfrentamos lutas. E as lutas são diárias, algumas mais pesadas e algumas mais brandas. Porém, elas vêm. Vem a luta, vem a dor, vem a crise. Fica difícil de entender toda essa situação que os discípulos estavam passando naquele momento do texto e em nossa vida agora. Outra situação que levou os discípulos a fazer essa pergunta, porque a urgência deles era que Jesus tomasse uma atitude ali. Jesus estava fazendo o quê? Me ajudem? Estava dormindo. E quem dorme, não age. Quem dorme, não age. Então Jesus estava no barco, estava com ele, mas não estava agindo na vida deles. Como é que Jesus está em sua vida?
Você está deixando ele dormir? Você está colocando ele de lado? Você está com a sua alma dolorida por algum problema e está deixando Jesus dormir? Vai lá no fundo do barco, lá na proa, dá uma sacudida nele e diz: levanta, eu estou precisando da sua ajuda. Amém? Façamos, né? Ou eu falo como Davi aqui, uso as palavras dele para explicar, colocar alguma coisa para os irmãos. Até quando, Senhor? Até quando eu gritarei por socorro e o Senhor não vai me escutar? Não esqueça que nessa situação eu lembro de Marta e Maria também lá com Lázaro, né? Morto. E Jesus não vinha. Mas não vamos conversar sobre isso, não. A sua bênção chegou. Chegou? Não chegou ainda. Está demorando? Demorando. Mas não esqueça que o relógio de Deus não é contado conforme as nossas horas. O relógio de Deus, ele chega para nos abençoar no momento e na hora exata. Exata. Nem antes, nem depois. Ele age e atende você na hora da sua necessidade. Mas tem uma outra lição, ainda nesse questionamento de Jesus, nessa pergunta que os discípulos lhe fazem. Ele estava o quê? No barco, dormindo. Quem não dorme não age e não fala. E não se comunica. Então também é desesperador numa hora dessa. Para quem busca, ora, jejua, ora na madrugada, levanta de manhã cedo para orar, fica até tarde, né? Pastor, imagina se o senhor fica até 2, 3 da manhã para fazer alguma coisa, para pregar aqui, imagina eu, né? A tempestade chegou nessa minha vida na quarta-feira. Mas é uma tempestade didática e muito boa. Muito boa. Porque eu estava no estreito, além de escola dominical, né, a escola, nossa escola online, o pastor me manda aquela mensagem na quarta-feira. A hora que ele mandou, eu quase desmaiei na cadeira lá do que eu estava no serviço. Tá bom? Mas ele não fala. E nisso eu lembro de Jó. Lembro de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus. E daí, o que acontece com Jó? Em um dia, perde seus filhos, perde toda a sua fortuna e ainda é tomado de uma terrível enfermidade. E além do mais, a sua mulher diz assim: você vai conservar a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Morre. Né? Só que o que acontece? Jó não dá ouvido para elas. Mas, assim, apesar da mulher ter instigado a Jó, chegou aqueles amigos e acusam Jó por motivo ou pelas consequências que ele estava passando. Como se algumas atitudes de Jó estavam dando reflexo na perda que ele estava tendo. Meus amados irmãos, nossas atitudes, nossas opções, livre-arbítrio, como alguns gostam de colocar, nossas livres escolhas, são opção nossa. Mas as consequências, não. Nós não temos escolha nas consequências dos nossos atos. Então, quando forem tomar alguma decisão, uma atitude, tomem a atitude
correta. Jó, depois de todo esse contexto, né, ele faz alguns questionamentos a Deus, e Deus responde a Jó com um terrível silêncio, com uma terrível fechar de boca. Não fala nada para Jó. Só que tem uma diferença em Jó, que eu quero que vocês repitam comigo essa palavra: confiança. Confiança. Jó confiava em Deus, e lá do fundo da alma dele, Jó brada o quê? Mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor, e por fim, eu o verei, e ele vive. Aleluia. Jó contempla a soberania de Deus logo em seguida. E ele diz o quê? Agora, meu Deus, eu só te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Agora meus olhos te veem, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó é restituído em suas posses, em sua família, é tremendamente abençoado. Você quer ser abençoado? Você quer ser restituído? Confie em Deus. Confie em Deus. Vem a segunda pergunta agora de Jesus para os discípulos. Ele desperta, acalma o mar, repreende o vento e a grande bonança. E questiona: por que estáis temerosos? Não tendes fé? E 4 motivos eu lhe dou para você, meu amado irmão e irmã, que está aqui nesta manhã, para você ter fé na sua vida. E um processo mnemônico muito fácil para guardar isso. PPPP. Gravaram? PPPP. Então, o primeiro motivo, a promessa de Deus. Ele está no barco, ele estava no barco com os discípulos, e a mensagem que ele passou é: passamos para outra margem. Tinha um destino final para eles seguirem. E nós aprendemos na lição ontem da escola bíblica que nós temos 2 caminhos a seguir. O nosso destino final já está traçado. Jesus está no barco. Se você confia nele, você chega ao final. Não entendemos, muito bem a situação muitas vezes, porque a situação colocada ali de passar para o barco, um vento impetuoso assola o barco, levanta as ondas, enche o barco de água. Eles tentam nas suas próprias forças e conhecimentos, sair daquela situação, e não conseguem. E permita esclarecer um ponto para os irmãos, que eu creio que os discípulos não prestaram atenção naquela hora. Que promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Promessa de Deus na sua vida e a realidade que você tem que viver é a mesma coisa. Depende de você.
Não depende de mim, não depende da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha. Depende de você. O segundo motivo é a presença de Deus na sua vida. Segundo motivo para você ter fé é a presença do Senhor Jesus na sua vida. A situação assoladora preocupava, mas Jesus é quem? Ele é aquele que criou o vento, criou o mar. Então a criatura é subordinada ao Criador. E os discípulos não atentaram para esse detalhe. Eles, quando viram que o barco ia naufragar, e é importante entender que Jesus prometeu tanto a mim quanto a você, meu amado irmão, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus não disse, ou não diz para os discípulos, como os irmãos queiram entender, eu estarei convosco. Ele diz assim, eu estou convosco, eu estou no seu barco. E desse barco eu só saio se você quiser. Só se você deixar ele sair. Amém? E me faz, onde assim, o que faz nutrir a sua fé, meus amados irmãos, não é a ausência do perigo, ou a ausência da tempestade. O que faz nutrir a sua vida é a presença de Jesus. É a presença de Jesus, amados irmãos. O Salmo 23, o Davi fala, Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me... Terceiro motivo para que eu tenha fé é a paz de Jesus em minha vida. Por mais todas as dificuldades que eu tenho, a paz que excede todo o entendimento tem que estar comigo, tem que estar na minha vida. Paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança em Deus, é ser seguro no Senhor, é a certeza que apesar da tempestade, tudo está no controle de Deus. Quarto motivo para termos fé é o poder de Deus, é o poder de Jesus. E aqui eu quero, se os irmãos quiserem, é só passar um pouquinho para frente, o capítulo 5 de Marcos, ele traz o quê? Várias passagens que demonstram esse poder de Jesus. Primeiro poder, ele governa sobre toda a lei da natureza. O que é que estava acontecendo com ele nessa passagem do texto? E eles saem daquela condição de Jesus, no início do capítulo 4, ele está ensinando o seu povo as parábolas do reino, e ele sai dali e vai para a parte oriental do Mar da Galileia. Ele chega na região gentílica de Decápolis, as 10 cidades, e na cidade de Gadara tem um personagem, um endemoniado, um homem nu, violento, que morava num sepulcro, que morava num cemitério, que gritava dia e noite, atormentando todos, e era atormentado por uma legião de demônios. E Jesus chega lá e repreende os demônios, expulsa os demônios, e o homem é liberto. Então eu digo para os irmãos, além do poder
que Jesus tem sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios. Seguindo, ele chega a Cafarnaum, o mestre da sinagoga, Jairo, chega até ele e diz: vem até minha casa, porque minha filha está à morte. Jesus então, comovido, vai, e no meio do caminho aparece quem? A mulher de fluxo de sangue no meio do povo chega e disse: tão somente eu tocar na orla das vestes do Senhor, eu serei curada. Ela toca, a virtude sai do Senhor, e aí eu vejo que além do poder que Jesus tem sobre as leis da natureza, sobre os demônios, ele também tem o poder sobre as enfermidades. Glória a Deus. Quando ele está conversando com a mulher, porque queria saber por que tinha saído virtude dele, chega um emissário de Jairo. Deixa o mestre sossegado, porque a tua filha já está morta. Imagina o que pode ter acontecido com o pai. A situação, a tempestade que assolou a vida dele naquele momento. Mas Jesus se vira para Jairo e diz o quê? Me ajudem. Jairo, não temas, creia. Outra palavrinha, meus irmãos, chave, crer, creia. Crer, o significado é ter confiança. Amém? Caramba, não dá para parar o relógio, pastor? Não dá para parar o relógio, pastor? Meus amados irmãos, eu vejo que, além de Jesus ter poder sobre as leis da natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre a vida e a morte no caso. Porque a filha de Jairo, quando Jesus chega na casa de Jairo, coloca a mão em cima da filha dele, ele fala o quê? Talita cumi, menina levanta, e ela torna a vida. Ela torna a vida. Então, meu Deus, apesar, meus irmãos, de toda a tempestade que a gente enfrenta, eu digo uma coisa para os irmãos: você precisa ter fé. E nesse contexto, eu quero abrir um parênteses e colocar para vocês Hebreus 11:1, que nos dá o significado de fé. Fé é o quê? Me ajudem. É o firme fundamentos das coisas que eu espero, mas que eu não, parafraseando. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos, que essa palavra fé, no original, tem um sentido e uma força tremenda. Porém, para nós, ela foi traduzida como fé. Se você pegar a língua inglesa, muitas palavras que soam ao nosso idioma iguais, têm um significado diferente aqui e um significado diferente lá. Pode ser até aqui com o Paraguai, que é nosso vizinho, pastor Bruno. Muitas palavras que lá são com a mesma dicção e até a mesma grafia aqui, elas não têm o mesmo significado. Então, fé, no original do hebraico, é a palavra emuná. E emuná, você só encontra uma vez no Antigo Testamento. Aonde? Me ajudem. Abacuque 2:4. E o justo
viverá pela fé. Repetido no Novo Testamento, esse mesmo texto em Gálatas 3:11, Romanos 1:17 e Hebreus 10:38. É uma palavra que tem uma raiz, que tem 3 letras. Quem estuda hebraico, eu não estudo, mas eu gosto de fuçar na internet para aprender. Ela tem uma raiz de 3 letras. Aleph, Mem e Nun. Um Nun sufite, um Nun de final de palavra. E essas mesmas letras do hebraico, que tem uma diferença na pontuação semântica, ela traz 4 palavras que derivam dela, que é Aman, que significa firmeza, firme, a palavra Emun, que significa confiar, fidelidade, a palavra Imun, que é treinamento, e a palavra Amen, não é Amém, é Amen, com N no final, que significa confiar, confiança. Nisso eu me firmo. Que o nosso Rei dá firmeza, o que o nosso Senhor dá firmeza. Esse é o significado da palavra emun, emuná. Somos justificados pela fé. Somos justificados pela fé. Para entendermos rapidamente, façam de conta que vocês estão num barco e esse barco naufraga. Vocês estão à deriva, num mar aberto, e lutam desesperadamente por suas vidas. Chega a um ponto que as forças se vão e você sabe que a morte está ali. E daí você vê passando de repente na sua frente uma parte do seu barco, um pedaço de madeira, uma boia, uma porta, qualquer coisa. O que você faria? O que você faria? Eu desesperadamente ia me agarrar nesse pedaço de esperança. Emuná é a mesma coisa. Jesus Cristo é o pedaço de esperança que você tem para essa sua vida, ou para a minha vida desesperadora aqui na terra. Eu me agarro com firmeza em Jesus Cristo. Eu confio nele. A palavra hebraica, ela não tem abstrato, ela tem concreto. Ela tem apalpável. Nosso conceito brasileiro tem muito conceito abstrato no sentimento. O povo hebreu, o povo judeu lá da época não tinha abstrato, era consistente. Emuná de Deus é a firmeza que eu tenho nas promessas do Senhor. E por último, a última pergunta que rege esse texto: por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? Encerrando, penso comigo que as ondas furiosas, altas águas entrando no barco, agitado, ponto a naufragar, de repente o vento assola de uma forma terrível, e Jesus levanta em sua vida, acalma o mar, sossega o vento e a bonança em sua vida. Aí vem a pergunta derradeira: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero lhe dizer, meus amados irmãos, que as tempestades vêm sobre nossas vidas por um motivo.
Ela vem para que nós conhecemos mais Jesus. Elas vêm para que possamos mover a mão de Deus em nosso favor. Ela vem para que saibamos que Jesus é grande em nossa vida. Para compreendermos que ninguém se compara a Jesus. Nem as nossas forças e nem o que está aí fora. Por mais que passamos por dor, por maior que a tempestade seja sobre a nossa vida, Ele é poderoso para quietar essa tempestade. Ele é poderoso para dar solução às suas preocupações. Quem é este? E a equipe de louvor, fique à vontade, porque eu estou encerrando. Quero ser fiel. Tá bom? Então hoje eu me atrevo a responder essa pergunta de quem é este, da seguinte forma, meus amados irmãos. Este é aquele que, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, preparou o plano perfeito, o plano eterno, o plano da nossa redenção. Este é aquele que, no princípio, sem matéria nenhuma, ele, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, ele criou os céus e a terra. E tudo subsiste por ele, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas por sua palavra e pelo seu poder. Quem é este? Este é aquele que os patriarcas falaram, que os profetas apontaram. Este é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales. Quem é este? Este é aquele que, simbolizado pelo Cordeiro, cujo sangue foi vertido, foi colocado no batente de suas casas e livrou os prisioneiros, os primogênitos, lá no Egito. Quem é este? Este é aquele que simboliza o tabernáculo, a aliança, a arca da aliança, o que está dentro da arca da aliança. As tábuas da lei, o vaso com o maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pela tampa do propiciatório, aonde ele lá, a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que simbolizava era simbolizado pelo templo de Jerusalém, pelos ritos sagrados do templo, pelos sacrifícios apresentados no templo. Este é aquele que simbolizado pelas festas de Israel, pelo tabernáculo, pelo sábado, que tudo isso é sombra dele. Ele é a nossa realidade, meus amados. Quem é este? Este é aquele que, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo eterno, autoexistente, Criador, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é o grande eu sou. Este é o pão da vida, a luz do mundo. É a porta das ovelhas. Ele é o sumo sacerdote das ovelhas, o pastor das ovelhas. Este é a ressurreição, a vida.
Este é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o fundamento desta igreja. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. Este é a raiz de Davi. É o leão da tribo de Judá. É o que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Quem é este? Este é aquele que andou libertando os cativos, dando vista aos cegos, fazendo os mudos ouvirem, fazendo os mudos falarem e os surdos ouvirem, os coxos andarem, os leprosos serem limpos e os mortos ressuscitarem. Quem é este? Este é o Messias, é o nosso Salvador. Este é o Rei, este é o Senhor dos Senhores. Este é a nossa paz, este é a nossa alegria. Este é a nossa justiça. Este é o amado da nossa alma. Este é a razão da nossa vida. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não se julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhando até a morte de cruz, que também Deus o exaltou e colocou ele sobre todo nome, todo joelho se dobrará a este nome, quer no céu, quer na terra, quer embaixo da terra. Toda língua o confessará para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós sangrou e chorou no Getsêmani. Este é aquele que foi cuspido e espancado no Sinédrio. Este é aquele que foi condenado com morte de cruz e carregou no madeiro o meu e o seu pecado. Este é aquele que, segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou vitoriosamente, poderosamente, que venceu a morte, se tornando a ressurreição e a vida. Este, quem é este? Este é aquele que voltou para o céu em glória, que derramou sobre a sua igreja o Espírito Santo, que está assentado no trono da graça, que governa o universo, e é o nosso sumo sacerdote, é o nosso grande advogado, que intercede por nós junto ao Pai. Quem é este? Este é o que vai voltar pessoalmente, visivelmente, inesperadamente, gloriosamente, para julgar vivos e mortos. Este é aquele que vem buscar a sua igreja, e com ela a igreja vai habitar. Este é aquele que com a igreja vai adentrar as bodas do Cordeiro, vai enxugar nossas lágrimas e conosco vai governar pelos séculos dos séculos.
Amém. Quem é este? Este é o amado da minha alma. Não tenha medo, meus amados irmãos. Se você crer, se você confiar, você precisa ter fé. Você precisa se agarrar a Jesus. Você precisa ter emuná de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre. Amém. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse? Jesus. Esse nome toda língua confessará. Jesus. Céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus. Até o vento se cala pra ouvir tua voz. Com alegria Posso clamar. eu acredito que eu não vou. Você não vai naufragar. Só porque estás Ele está comigo, contigo. eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Ele está aqui para te ajudar. Talvez há alguém nessa manhã que ainda não entregou sua vida para este. Quem é este? O Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas. E você deseja fazer isso hoje. Se você sentiu a palavra de Deus, o Espírito Santo tocar em seu coração e deseja receber a oração da fé para a salvação, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você tem uma necessidade, ou está vivendo, ou passando por uma tempestade existencial, e acha que não tem mais solução para a sua vida, quem é esse? Ele pode acalmar a tempestade da tua vida e te dar uma grande vitória e te colocar na bonança. Se você deseja também receber essa oração, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você e Deus te dará a vitória. Eu quero convidar o pastor José Roberto. Ele fará a oração final e também a bênção apostólica. À noite estaremos aqui novamente. E Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu tenho certeza que Jesus vai curar pessoas hoje aqui. Ele não faz as coisas assim, não. Ele vai curar. Ele também tem o controle sobre as enfermidades. E Deus me deu essa palavra e nós vamos falar.
e Ele vai curar. Amém? E cura agora também, viu? Na oração, se você tem fé, sai do seu lugar e vem receber a tua vitória. De Deus, Pai seja convosco. Vamos orar ao nosso Deus. Pai eterno, muito obrigado por esta manhã, por tudo que aconteceu neste culto. O Senhor falou com a sua igreja de uma forma tão poderosa. E agora, no desfecho desta palavra, o Senhor faz questão, Deus, de deixar claro para nós que o Senhor é digno de confiança, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que o Senhor pode, Pai, fazer com que todas as coisas aconteçam para a glória do Seu nome. Olha nesta manhã para os irmãos, para as irmãs, que talvez até chegaram aqui com essa indagação. O Senhor não se importa que pereçamos, o Senhor não se importa, Deus, com a dor dos Teus filhos, ó Deus, com as angústias, com as enfermidades, com os problemas no casamento, na família, problema nas finanças. Deus, quantas perguntas podem ter sido feitas ao Senhor nesta manhã, mas quando o Senhor fala conosco, Deus, o Senhor também tem uma pergunta para nós. E por que vocês têm medo? E por que vocês, porque vocês ainda não têm fé? Oh Deus do céu, eu tenho certeza, conforme o pastor Oséias já falou aqui nesta manhã, o Senhor está agindo no nosso meio de uma maneira gloriosa. E lançamos aos Teus pés toda dor, toda angústia, toda enfermidade, toda preocupação. E sairemos daqui, ó Deus, cantando, alegres e felizes, tendo certeza de que o Senhor já operou um milagre na vida do seu povo. Enfermidade, em nome de Jesus, saia. Enfermidade, em nome de Jesus, saia. Enfermidade, em nome de Jesus, saia. Porta fechada, em nome de Jesus, abra-se. Porta fechada, em nome de Jesus, abra-se. Problema no casamento e na família, em nome de Jesus, resolva-se. Em nome de Jesus. Que haja prosperidade nos negócios, que haja porta de emprego aberta, que essa tristeza, que essa angústia, que esse mal-estar, que esse início de depressão bata em retirada agora, em nome de Jesus. Todo peso, toda carga, toda angústia, saia. Alma, receba leveza, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, estamos abençoados. E você pode voltar para a sua casa hoje com a alma leve, porque o Senhor está conosco. Amém? Vamos abençoados. Levante a sua mão. Eu estou voltando para casa assim renovado, viu? Pregar no interior do estado, cheguei 2h da manhã e 8h30 eu disse, eu vou me pregar. E estou saindo aqui abençoados, irmãos, edificados por Deus. Levante a sua mão, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam no seu coração. Todos digam